Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, abençoe-nos Jesus, o anelo, o desejo, o propósito de estar e permanecer com Ele, tanto quanto tem Ele estado e permanecido conosco todo o tempo, observando-nos, seguindo-nos, servindo-nos, amando-nos. O tema de hoje refere-se ao capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem, no capítulo de Mateus, capítulo 20, versículos 1 a 16, o seguinte conteúdo. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada, a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagariam 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia e, vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também vós para a minha vinha e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente à hora 6ª e à hora 9ª do dia e fez o mesmo. Saindo ainda mais uma vez à hora 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos, e indo até aos primeiros. Aproximando-se então os que só a 1/10 hora haviam chegado, receberam 1 denário cada. Vindo a seu turno os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais. Porém, receberam apenas também 1 denário cada. Recebendo, queixaram-se ao pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dás tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor? Mas respondendo-lhe Jesus, disse o dono da vinha a um deles: Meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é lícito então fazer o que quero? Tens mau olho porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Esta afirmação também está na parábola dos festins das bodas, também em Mateus, capítulo 22, item 14, embora lá não mais se trate daqueles que estão dispostos ao trabalho. Aqueles que só não tiveram ocupação na seara de Jesus, como a lição inicial, porque não tinham sido assalariados. Lá são os indiferentes e os francamente transgressores, aqueles que maltratam, os empregados do Senhor do festim. Então, para a grande maioria de nós, o nosso senso de justiça é muito estranho que quem trabalhe menos receba a mesma coisa, Por isso, é preciso entender o sentido dessa sentença. Exatamente porque o capítulo 20 fala dos trabalhadores da última hora. Que última hora seria essa, Algumas coisas parecem estranhas nessa parte do Evangelho. Mas é possível verificar desde logo que os que começaram no raiar do dia começaram às 6. Os que foram chamados à 3ª hora foram chamados às 9. Os que foram chamados à 12ª, 15ª e 17ª hora são aqueles que sucessivamente o trabalhador da vinha foi chamando até que o dia se encerrasse. É porque na época dos romanos,
de Jesus, o dia se contava com 12 horas. Ele começava às 6 da manhã e terminava às 6 da tarde. Então, os que foram chamados na 11ª hora foram chamados às 17 horas, exatamente porque depois o sol se punha e não mais haveria como trabalhar. Qual o sentido dos últimos serem os primeiros? Não é só nessa parte que Jesus afirma isso. O obreiro da última hora é aquele que se preparou para a conclusão do processo de transformação. Os profetas e Moisés são os da primeira hora, são os iniciadores. Os da segunda são os apóstolos, os mártires, os pais da igreja, os sábios, os cientistas, os filósofos. Os últimos são os espíritas. Quem é espírita na plateia? Quem for, segundo a lição, já está categorizado como trabalhador da última hora. E por que os últimos seriam ou serão os primeiros? Exatamente porque eles foram chamados para a conclusão do processo. Sabemos que muitos trabalharam na primeira e na segunda hora. Já estão aqui desde a época de Moisés. Dizem que aqueles que compuseram as raças adâmicas já se foram todos, egípcios, entre outros. Mas para outros, eles ainda permanecem aqui. E isso data muito antes dos primeiros trabalhadores. Portanto, e veremos isso ao longo da nossa reflexão, esses que estão retornando hoje, muitos deles já estiveram aqui, trabalhando na primeira e na segunda hora. E vêm hoje vestidos com outro corpo, com outra missão, apenas para concluir o processo. Emmanuel, por exemplo, segundo muita gente afirma, já está reencarnado. E para alguns por especulação, porque não há uma informação segura, em São Paulo. Cidade que ele mesmo fundou. O que faz sentido nessa situação, né? De outra maneira, o tempo do trabalho, começar às 6 horas, ou começar faltando 1 hora para terminar o dia, não pode ser contado da maneira como contamos. O tempo do corpo não é o mesmo da alma. O tempo do corpo é horizontal, é cronológico, vem de Cronos. Da mitologia grega, o rei Cronos media o tempo de maneira linear. Mas 1 hora de serviço bem feito, segundo o tempo do espírito, pode representar muito mais que 12 horas do tempo da carne. Aliás, os médiuns bem sabem disso. Um transe de 2 minutos pode fazer um download, apenas para ficar um pouquinho mais moderno, mas pode receber uma mensagem tão mais longa quanto seria possível num dia inteiro escrever. Quem nos dá notícia dessa experiência é a nossa muito querida Ivone do Amaral Pereira, que tivemos a felicidade de conhecer enquanto encarnada no Rio de Janeiro. Alguns minutos como espírito, ou na vida espiritual, podem representar muitas horas no tempo Cronos. É preciso olhar o tempo Kairos. É uma outra dimensão. É uma outra situação. É um outro Deus mitológico, cujos limites é a eternidade. Então, os trabalhadores da última hora, mesmo trabalhando 1 hora, segundo o nosso ponto de vista, certamente estão a produzir muito mais do que os que vieram na primeira, na terceira, na sexta, na nona e na 10ª hora. Os trabalhos dos últimos, apenas para aumentar a nossa autoestima, é um trabalho qualificado, de especialistas. Exatamente porque já participaram deste labor. Sabem como se dirigir à alma, né? O trabalho inicial é o primário, é o básico. Não é o trabalho complexo. Portanto, aos espíritas hoje,
se oferece o trabalho complexo de envolver corpo e alma numa persuasão que consiga, pela nossa conduta, despertar nos outros o interesse pelo trabalho. Porque para ser o primeiro, haveremos de ser os últimos. Jesus sempre nos recomendou assim. Se quer ser o primeiro, serve, trabalha, senta-te em último lugar, até que o dono da casa te chame para o primeiro. E nós invertemos essa equação. A gente chega sempre querendo ocupar os espaços de notoriedade, né? O mais importante não é o que é servido. O maior dentre nós não é o que é celebrado pela fortuna, pelos sentimentos ilusórios do destaque. É aquele cujo espírito cultiva a autoridade moral dos que suportam qualquer situação. São os que mais compreendem, são os mais tolerantes, e por isso mesmo são os mais calmos, por isso são os que mais amam. Daí a oração de São Francisco, que foi cantada aqui um pouco antes, nos lembrar tanto disso. O que nós amparamos, o que nós servimos, a quem toleramos? Será que nós estamos usando os nossos sentidos na exata equação matemática da sua estrutura biológica? Ou estamos falando o dobro do que ouvimos? Quase sempre nós falamos muito mais do que ouvimos, e não é por acaso que a natureza nos dispôs de 2 ouvidos e uma boca só. A incontinência verbal é um traço traço antropológico da nossa conduta. E é preciso refletir sobre isso, porque quem muito fala, pouca consciência tem de onde está, do que representa para os que estão à sua volta, do seu valor, da sua importância. Diz Emmanuel, quando você quiser descobrir o teu valor na família, no trabalho, na sociedade, aproxima-te daqueles aos quais pesquisas o coração e a alma e permanece silente diante deles, como bom ouvinte. Este é um exercício preciosíssimo, porque afirma Emmanuel, na lição que despertas, pão nosso, toda vez que nos aproximamos de um grupo, imediatamente, por leis naturais, a reverberação da nossa estrutura, da nossa personalidade, da nossa energia, os contamina, os influencia ou os toca em qualquer grau. E a partir daí eles vão começar a falar do que pensam que a gente gosta, ou francamente hostis ao que a gente não gosta, quando não nos querem por perto. Em qualquer dos casos, são os únicos capazes de nos despertar. O inimigo, o adversário, a pessoa hostil, é o microcirurgião que a providência divina coloca em nosso caminho para ver o que para nós é invisível. Que os nossos defeitos são para nós invisíveis. Eles estão daqui para trás. Nós os recusamos, não os queremos. Então, se não houver um inimigo de plantão, nós teremos muita dificuldade, na maioria dos casos, para perceber qual é o foco do nosso desequilíbrio. Porque o inimigo tem um olhar atilado, né? É aquele que não nos deixa tranquilos, não. Ele aponta para o lugar certo e por isso nos desequilibra, né? Você está falando de corrupção. Por que você mentiu para o seu filho? Por que você levou sua filha a mentir para a vizinha? Você faz pior do que eu? Está corrompendo uma criança? Eu, pelo menos, estou corrompendo adultos.
E em qualquer dos casos, nós estamos assomando sombras a nós mesmos, né? É muito difícil observar os próprios defeitos, porque nós criamos estratégias de sobrevivência e elas soterram o que a gente não quer mostrar. Por isso, um inimigo faz a diferença, ou pode fazer toda a diferença. Por que muitos são chamados e poucos escolhidos? Porque em toda seleção, os que mais sabem, melhor sentem, melhor compreendem, mais trabalham, mais servem, são minoria. É só olhar o mundo à nossa volta. Jesus, na parábola do semeador, dividiu o mundo em 4 categorias. Quando disse que as pedras cairiam, as sementes cairiam no caminho, nas pedras, no espinho ou na terra fértil, a única que reproduziria 1 por 30, 1 por 60, 1 por 100. Todos os demais, a semente se perdeu. Da mesma forma que Joana de Ângeles, sob o ponto de vista religioso espírita, nos adverte que a nossa consciência tem 4 dimensões também. E a maioria de nós vive a consciência de sono. Não despertou ainda para a realidade essencial. Porque depois de despertar, ela tem que se tornar lúcida. E depois da lucidez, vem a consciência objetiva. Curiosamente, no âmbito da ciência, Pedro Ouspensky, discípulo de Ivanovich Gurdjieff, dividiu a humanidade em 4 partes. E afirmou, segundo centenas de milhares de ensaios na Universidade de Oxford, que 3/4 da humanidade são de seres humanos fisiológicos e apenas 1/4 é de seres humanos psicológicos. E a diferença entre eles é que o ser humano psicológico só se ocupa do que é imediato, dos prazeres, das facilidades, da posse imediata. Comer, dormir, beber, copular, viajar, não necessariamente nessa ordem, mas sempre nesse contexto. Os seres psicológicos já não pensam em si somente, pensam no outro. E eles são sempre um número reduzido. Mas são esses os trabalhadores da última hora. São os seres psicológicos, não os fisiológicos. Porque os seres fisiológicos estão com a mente embotada, com a percepção obnubilada. Não conseguem ver o que é manifesto, o que é ostensivo, o que é claro, o que a ninguém deixa dúvida. Uma outra razão para isso é porque o nosso mundo era de provas e expiações, mas felizmente ele está mudando. Segundo o nosso patrono e mentor, Adolfo Cavalcante Bezerra de Menezes, que já foi Zaqueu, lembram de Jesus passando, viu alguém em cima do sicômoro? Desce, Zaqueu, porque hoje me hospedarás. Zaqueu é a mesma pessoa que hoje, com a sua energia dulcíssima, sereníssima, faz cair sobre nós pétalas de rosas, pequenos flocos de luz, de estrelas, que tocando nosso corpo, nossa veste, se desfazem em energias que corrigem cânceres, distúrbios e transtornos ainda no perispírito. Este fenômeno está acontecendo agora. Bezerra de Menezes, em 18 de abril de 2010, assegurou que nós já estamos num outro mundo, no mundo de regeneração. E nesse mundo de regeneração, a maioria já não é mais de seres fisiológicos. A maioria de seres semidespertos, ainda na consciência desperta, mas envolvido na maior parte do tempo pelo sono
atávico que vem condicionando o nosso comportamento há muitos anos. Apesar disso, a partir de 18 de abril, nós podemos nos jactar de estar numa nova era. Esta é uma razão para a nova era, para a última hora, porque a última hora tem o sentido do clímax de um processo. Nós estamos chegando no clímax de um processo. Porque tudo no universo se transforma de forma rítmica, como o nosso coração, a respiração, a reprodução celular, a vida. A cada 7 anos todo o nosso corpo se renova. Há um biorritmo em todas as coisas. E há um biorritmo para a Terra. Nos momentos decisivos é quando se agudiza o fenômeno da transformação. Nós vivemos a chamada era do espírito. Até as ciências estão aceitando isso, as ciências do espírito. Não lembramos que até recentemente o que governava todas as nossas produções, as nossas ideias, as nossas indústrias, os nossos bens de consumo, era uma física newtoniana. Essa física desapareceu, não tem quase mais influência nenhuma. Nós vivemos agora à luz da física quântica. A teoria de relatividade de Albert Einstein, que nos fez penetrar na 4ª dimensão, está em vias de perder a importância. A editora Reuters, em 23 de setembro de 2011, portanto, menos de um mês atrás, revelou descobertas de partículas já examinadas em laboratório, cuja velocidade é superior à da luz. Isso vai alterar todos os nossos conceitos. Os fenômenos passam a ser alocais, não causais. Tudo que veio tocado pelo princípio da causalidade até agora está abalado. O que se descobriu? Que determinados corpúsculos reagem de maneira simultânea em corpos diferentes, independentemente do tempo e do espaço. Mal comparando, seria assim: nós vamos daqui a pouco receber um passe, vamos ser valorizados, redimidos, melhorados, fortalecidos por essa energia, e se fixarmos um ponto distante, com toda a energia da nossa capacidade de amar, 2 corpos vão sentir de maneira simultânea o mesmo efeito. É uma outra dimensão, é uma outra coisa. Ian Stevenson, na Universidade de Virgínia, em inúmeros experimentos, verificou que isso acontece em plantas, acontece em camarões, em muitos seres. A simultaneidade do fenômeno que provocam, por exemplo, com um ovo, com um camarão, matando um e todos os demais desmaiando a quilômetros de distância, sem possibilidade de comunicação, dentro de câmeras Faraday, leva à conclusão de que há uma outra dimensão. E a luz não é mais fundamento para a física. Nós viajamos para o infinitamente grande e descobrimos bilhões de galáxias, mas também viajamos para o infinitamente pequeno e hoje tratamos de nanotecnologia. Um objeto tão pequeno que não pode ser percebido a olho nu. Já se projetam robôs desse tamanho para penetrar os nossos corpos. Com a Segunda Guerra Mundial, com a necessidade de metralhadoras antiaéreas reagirem segundo o cérebro humano, desenvolveu-se novas tecnologias, de maneira que a máquina hoje se compara ao ser humano, nas suas reações, na sua capacidade de interpretar e escolher. Vivemos uma nova, extraordinária era. Por isso,
se nos afigura que o momento é de transformação radical. Os japoneses têm um estudo prospectivo que nos dá um desânimo danado. A gente faz o ensino básico, médio, faz um esforço danado para passar para a universidade, depois estuda 5, 6, 8 anos e o mercado já não nos aceita bem, a gente precisa se especializar em alguma coisa, e depois de 25 anos, 30 de idade, formados, dizem os japoneses, ou você continua, a partir da tua formatura, se especializando, se qualificando mais, antenado nas reformas, nas mudanças, nos avanços tecnológicos, ou em 5 anos você será atingido pelo índice de obsolescência. Você vai ficar obsoleto para o mercado e vai ser excluído. Vale dizer, hoje nós somos quase um produto de supermercado, né? Com data de nascimento e prazo de validade. Os espíritos benfeitores nos dizem que esses últimos chegados, que somos nós, viu? Muita gente diz assim, imagina, só se eu joguei pedra na cruz. Imagina se eu sou trabalhador da última hora, o que eu posso mudar nessa terra? O que eu posso fazer por alguém? Quem sou eu neste concerto extraordinário? Nós somos muito. Não, para alguns nós somos tudo. Porque cada um de nós é a expressão do todo. E o todo pode ser confinado a um de nós. Amit Goswami, a física da alma. Um físico quântico conseguiu debater e está à disposição de todo mundo na TV Cultura durante horas com as maiores inteligências do país e saiu airosamente na defesa da existência de Deus, da alma e da reencarnação. São novos tempos. Os espíritos benfeitores dizem assim, os últimos chegados, que somos nós, eles aproveitam os labores intelectuais dos seus predecessores, porque o homem, o ser humano, tem que herdar do ser humano, e porque coletivos são os trabalhos humanos. Deus abençoou a solidariedade, unidade e solidariedade, são os princípios universais. Os efeitos dessa solidariedade para o mundo são a globalização. Um espirro na China hoje pode causar pneumonia no mundo. Um acidente em qualquer parte do mundo pode perturbar todas as bolsas de valores. A falta de confiança na economia de um país pode nos levar a crises que não está sabendo bem como sair. Não é interessante que a crise mundial se fundamente na confiança, do latim fidere, do qual deriva fides, fé, confiança. O nosso problema hoje é confiança. A globalização nos trouxe sinais inequívocos desta transformação, dessa última hora. Não que o mundo vá acabar, mas ele vai se transformar, induvidosamente. A consciência ecológica, que é muito nova, né? Eu pensei que fosse muito nova como forma de desculpar a mim mesmo, como criança, não tinha a menor ideia disso, mas é de Ernst Haeckel, biólogo alemão, viveu entre os anos 1834 e 1919, e cunhou a palavra ecologia em 1866, que tem o sentido, vejam, curioso isso, biólogo alemão, de interdependência e inter-relação entre todos os sistemas vivos e não vivos. Ecologia vem de oikos, do grego, casa, a mãe terra, a nossa casa, que vive num sistema de inter-relação e interdependência com todos os seres. Significa dizer que uma pequena parcela de pessoas, ou uma pessoa, pode causar grande repercussão no planeta. E esta consciência, em que pese vir do século XIX, passou o século XX
sem reconhecimento. Interessante notar que pensadores como Leonardo Boff já falam numa ecologia ambiental, associada à social, ecologia social, ecologia integral, do seu livro A Ética da Vida, editora Record. Nós poderíamos misturar esses conceitos e dizer assim: há uma ecologia socioambiental, e ninguém mais discorda disso hoje. Há uma ecologia psicossocioambiental. E aí nós já ficamos distantes de grande parte dos seres fisiológicos. Mas se a gente quiser se apartar de vez dos seres fisiológicos, ele vai falar numa ecologia psicossocioespiritual ambiental. E, na verdade, cegos como somos, imaginamos em duas vias diferentes que ou não podemos nada ou que podemos tudo. E, a rigor, é a população invisível que determina a nossa vida. Influem os espíritos em nossa vida? Questão 459 do Livro dos Espíritos. De ordinário, são eles que vos dirigem, vos governam. Considerada essa ecologia psico, sócio, espiritual, ambiental, o que ressurge para nós, segundo os estudos de Leonardo Boff, apenas para confirmar o que a doutrina espírita nos diz, que é preciso reviver uma ética da responsabilidade. Todos já conhecem os seus direitos, mas sem o sectário dos deveres. Somos rápidos e ágeis em dizer: não, isso é meu direito. É direito disso, direito daquilo, daquilo outro. Não. A Declaração Universal dos Direitos Humanos já cumpriu o seu papel, desde 1948. Como diz o professor Calmon, catedrático da Universidade da Bahia, nós precisamos fazer a Declaração Universal dos Deveres do ser humano. Porque não há direito sem dever. Não é possível conceber que alguém tenha algum espaço sem o dever de preservá-lo. Não é possível imaginar que alguém possa invadir a esfera alheia sem consequências. Então não é possível deixar de falar em dever, e Leonardo Boff evoca Hans Jonas, porque na linha metafísica de Immanuel Kant, forjou algo que parece absoluto. Viva de tal forma que os efeitos da tua conduta estejam de acordo com a preservação da natureza e da vida à tua volta. Esse imperativo categórico de Kant foi repetido por Humberto Eco recentemente, nos 5 Escritos Morais, com os universais semânticos. Mas já havia sido repetido por Carl Jung nas coincidências significativas. Antes disso, muito antes disso, Jesus houvera dito: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mas, segundo Emmanuel, os gregos já sabiam disso. Não façais o próximo que não desejais receber dele. Mas também os persas, hoje, iranianos, que viveram naquela região da Pérsia, fazei como queria que vos façam. Mas também os chineses: o que não desejais para vós, não façais aos outros. Os egípcios: deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Aos hebreus: o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. Mas também aos romanos. Aonde vamos com isso? Martin Claret diz no livro As 10 Maiores Religiões do Mundo, nela contido o islamismo, o judaísmo, o cristianismo e as 10 maiores que envolvem quase a população total do planeta. Todas estas 10 maiores religiões contêm como princípio reitor a lei de amor.
Muito do que hoje diz a física quântica, os neurocientistas, está repetido pela doutrina espírita, pelo Livro dos Espíritos, questão 132, Emmanuel em Pensamento e Vida. Vivemos num regime de interdependência e repercussão. Tudo em a natureza é solidário. Não é possível ser feliz com a infelicidade alheia. Um dia, quando chegarmos do outro lado, perguntar-nos-ão, talvez seja imediatamente quando sairmos daqui, André Luiz esteja de plantão e diga assim: você acendeu a tua luz antes de atravessar a grande sombra? Capítulo 1 do Nosso Lar. Última frase. Descubra a verdade antes que a verdade te surpreenda. Aí nós vamos dizer: não, eu acendi minha luz. Aí ele falou: onde estás? Não sei. O que vês? Nada. Para onde vais? Não sei. Mas como acendesses a tua luz se não enxergas nada? Só te ouço, querido amigo, não vejo nada. Aí ele vai dizer para nós: dentre as muitas obras que imaginastes, só vejo em você sobras. Enquanto você ia à comunhão espírita, você não estava pensando em doar-se, em dar-se, você estava pensando em receber. Enquanto te enciumavas, enquanto constrangias, enquanto deprimias, enquanto te impunhas, enquanto não compreendias, enquanto te corrompias ou agredias, provocaste sobras. Mas eu sou espírita. É dos que mais dão trabalho aqui em cima. Porque sabendo que não podem mais errar, imaginam-se infalíveis ao entrar para a casa espírita. Só vejo em você sobras, meu amigo. E onde estão essas sobras? Na cangalha que trazes, oculta às tuas costas. Permaneces solitário. Solitário por quê? Quantos há à tua volta? Ninguém. Pois é. Nós temos que fazer um grande exercício para vencer a solitariedade, âmbito no qual nos confinamos. E embora tenhamos ouvido isso muitas vezes, sabendo que os solidários são os escolhidos e os solitários são os chamados, que a diferença entre um e outro e se encontra na letra D e na letra T, e não é por acaso. Porque o solitário quer ter. O solidário aprendeu a dar. A dar-se. Sem o desinteresse por nós mesmos. Isso é muito difícil. Nós não vamos assomar luz à nossa alma. Enquanto não possuirmos a própria alma, somos possuídos pelas ilusões que nos cercam. Huberto Roden, O Caminho da Felicidade. Filósofo pouco conhecido, mas muitíssimo importante para o Brasil. Enquanto não exercitarmos a renúncia, a tolerância, o perdão, enquanto nos impusermos, nos constrangermos, enquanto nos vingarmos, cultivarmos ódios, ressentimentos, mágoas, vamos beber veneno e querer que o desafeto morra. Porque é isso que acontece. O irritadiço dispara uma carga excessiva de cortisóis na corrente sanguínea, adrenalina, noradrenalina, e acaba destrambelhando o sistema. O cérebro diz: eu não te aguento mais, Edmar. Vais ter uma azia por uma semana, porque essa irritação, essa impaciência, não dá para suportar essa carga toda aqui. Eu vou escolher um órgão de choque e vou despejar isso tudo, por enquanto. Porque isso que você está sentindo agora pode ser o início de uma degeneração estrutural, que comumente se chama de câncer na Terra.
embora essa não seja a única causa. Enquanto não exercitarmos a capacidade de ouvir, os orientais fazem isso. Não, eu vou passar 12 horas sem falar. Eu vou passar 24 horas sem parar, sem falar. Isso para alguns de nós é uma suprema tortura. Sem querer criar divisões internas, para determinadas parcelas da população é impossível. Que a incontinência verbal regula as suas forças. Eu quero falar, eu quero ser reparado, quero ser ouvido, admirado, respeitado. Ei, eu estou aqui. Olha lá como aquela pessoa é defeituosa. Olhem para lá, não olhem para cá. Estamos tentando distrair a verdade, deixando sobras que aumentam a cangalha e reduzem a nossa caminhada. Enquanto o solidário exercita a abstinência, a prudência, a moderação e goza de saúde, de equilíbrio, de força, de calma, de autoridade, o solitário procura a dissolução, a volúpia, o consumo desenfreado. E aos que entre nós apenas conseguem deter a sua depressão nos shoppings. Ah, quando eu estou triste eu vou e gasto. E hoje nem dói, porque eu tiro o cartão, volto para casa leve. Estratégia do homem fisiológico, porque não dói na hora com o cartão, mas um mês depois a gente vê o estrago que ele fez. A virtude de consumir transformou-se no vício do consumismo. Nós estamos consumindo e comprando muito mais do que a gente pode usar. E acumulamos tromboses materiais na nossa casa. Cuidado com essas energias. Você que está com aqueles 300 pares de sapato que só usa um, há uma série de pés descalços vibrando assim, ó. Onde terá esse calçado que eu preciso? Não se esqueceram de Ian Stevenson, né? E desse fenômeno de simultaneidade não local, não temporal, que acontece de maneira simultânea numa velocidade muitíssimo superior à da luz. Significa dizer que a filosofia, a ciência e a religião estão nos dizendo que nós estamos num momento decisivo. O solidário nunca se lamenta. Tem sempre uma palavra de otimismo, um ouvido acolhedor, um abraço, por mais que o aguilhão lhe penetre o coração. O solitário lamenta, protesta, que vida, não aguento mais isso. Não te queixes, nem reclames. Sorriso é paz no caminho. Quem se alegra, segue em grupos. Quem chora, fica sozinho. Manuel Serrador. Quanto mais protestamos, quanto mais nos lamuriamos, quanto mais nos queixamos, menos energia transformadora temos, mais antipáticos ficamos, menos auxílio teremos. Não queixar-se é o segredo. Quantas vezes eu fitei essas fronteiras, horizontes, estrelas, firmamentos, presa de sonhos e estremecimentos de esperança nas horas derradeiras. Ah, meus longínquos arrebatamentos, amarguras e dores e canseiras, que vós fostes nas lágrimas ligeiras, como folhas levadas pelos ventos. Quanta vez abafando meus soluços, como o errado viajor que cai de bruços sobre a íngreme estrada da agonia, ensinava-me a ler a Bíblia Santa desta vida imortal que se levanta
numa alvorada de eterna alegria. Cruz Souza. Queridos amigos, vivemos um momento decisivo, sob o ponto de vista coletivo. Se não encontrarmos a razão da última hora na religião, podemos encontrá-la na filosofia, dos já citados. Se não encontrarmos nem na religião, nem na filosofia, vem a ciência nos dizer que chegou a hora. Não será possível mais viver segundo os paradigmas que herdamos. É preciso empreender fuga para o monte de nossas almas renovadas, onde a luz de Jesus habite, e ainda que bruxuleante, não perca o viço, a forma, o matiz ou a cor, para não permanecermos cegos. São os físicos quânticos e os neurocientistas que estão a nos dizer os princípios da interconectividade, da inter-relação, da sincronicidade, ocorrem quando mentes e corações convergem para o mesmo ponto. Se todos fixarmos agora a imagem de Jesus, este fenômeno se reproduzirá entre nós. E não é preciso ser vidente, profeta, ou ter habilidades especiais para verificar que a nossa atmosfera mudou desde que entramos aqui. E muda muito mais agora, porque unidos pelo desejo de encontrar Jesus e de permanecermos com Ele, uma sinergia nos envolve, nos enleva, trazendo-nos a notícia de uma dimensão pacífica e quieta, onde os brandos reinarão. Uma esfera ainda inacessível a todos nós, mas que podemos compartilhar pelos nossos sonhos. Porque quando sonhamos sozinhos, é apenas um sonho. Quando o compartilhamos, ele começa a traduzir-se em realidade objetiva. Senhor Jesus, descedenta nossa alma, Senhor, sequiosa do orvalho puro e pleno do teu coração. Amaina, Senhor, nossas sombras, nossas chamas, nossos erros interiores, que perturbam-nos a marcha e nos ocultam a verdade. Dá que possamos, pelo menos um pouco, pelo menos agora, Senhor, sentirmos o frêmito bendito do teu abraço, junto ao nosso coração. Abençoa-nos a vida, abençoa-nos o dia, abençoa-nos esse momento, Senhor, que te buscamos, que te queremos e que estamos prontos, Senhor, para ouvir. Ouvir mais uma vez. Ouvinde a mim, todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis alívio para as vossas almas. Que este alívio temporário, Senhor, qual germinação divina das tuas sementes em nós, possa acompanhar-nos por onde formos, porque de nossa parte te prometemos esforçarmos-nos por não permanecer solitários e procurar-te nos corações que nos cercam ao longo deste caminho. Desperta-nos como aos irmãos do caminho de Emaús, antes que o partir do pão se aproxime, porque sabemos que para todos nós será tarde demais. Dá-nos a tua mão e permanece conosco, tal como agora, Senhor, por todos os passos, horas e dias da nossa existência. Que a paz do Senhor esteja e permaneça conosco.